Cumprimento a todos os irmãos, amigos, todos que estarão ouvindo essa gravação. Que Deus possa vos abençoar e iluminar a vossa consciência, os olhos do entendimento, para entender aquilo que estamos transmitindo. Nesse momento de guerra, principalmente agora com Israel e o Irã, havendo muitos teólogos e pastores freneticamente dizer que Jesus está voltando, que Deus vem agora para salvar Israel, o seu povo, que o povo de Deus está contra a parede e só Deus pode salvar Israel. E ouvi um outro dizendo que chegou a hora de cumprir Ezequiel capítulo 38 e 39. Então vamos analisar com cuidado e atenção essas coisas, porque o povo, de maneira geral, a multidão de pessoas nas igrejas evangélicas estão atadas a essa interpretação, a este ensinamento de uma forma tradicional e muito popular entre os crentes denominacionais. Vamos então abordar o assunto conversando com bastante cuidado. A interpretação dispensacionalista, se você não sabe o que é isto, isso é uma linha teológica, são várias linhas teológicas diferentes uma das outras. A interpretação dispensacionalista, pré-milenista, futurista, ensina que Gog e Magog será uma coalizão de nações como Rússia, Irã, Turquia, China e demais. Dizem que eles invadirão Israel, vão invadir Israel, o Israel físico, nos últimos dias, aplicando esses últimos dias para este momento que estamos vivendo. Então vão invadir Israel, dando início à entrada do anticristo e à grande tribulação. Eles misturam Ezequiel 38 e 39 com Apocalipse 20. E tem essa ideia, que Israel, o povo de Deus, estará nas cordas, apanhando, cercada de exércitos, coisa que já se cumpriu no ano 70, eles aplicam para agora. E que então Jesus virá para salvar e estabelecer o seu reino de 1000 anos na terra. Agora, temos que entender as Escrituras, como dissemos em outras mensagens. Jesus não vai reencarnar e voltar aqui para estabelecer um reino humano, pois ele disse: o meu reino não é desse mundo. João capítulo 18, versículo 36. Lucas capítulo 20, ou melhor, 17 do versículo 20, ele responde para os fariseus: o meu reino não vem com aparência exterior, quer dizer, não é físico. O meu reino não é aqui e nem ali, quer dizer, não é geográfico. O meu reino está dentro de vós. É um reino espiritual. Mas vamos aqui, onde nós temos que entender as Escrituras nesta nova aliança. Onde está a nação santa? Será que é esse Israel que agora existe? Que é o povo de Deus, como eles estão dizendo? Onde está a nação santa? Quem é o povo de Deus? É o Israel nacional? Ou o Israel espiritual? O Israel nacional ou a igreja, corpo de Cristo?
onde está a nação santa? Eu tenho que ler Bíblia, folhear a Bíblia aqui agora, e vamos fazer a primeira afirmação do que estamos dizendo em 1 Pedro, que está no capítulo 2, versículo 9 e 10. Como dissemos, eles afirmam que o Israel nacional, segundo a carne, que agora existe, é a nação santa, o povo de Deus, e que Deus tem que livrar Israel, porque é o povo de Deus. Então, onde está a nação santa da nova aliança? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Pedro diz para os crentes que estavam ali na Galácia, na Ásia Menor, não eram judeus, a igreja que estava ali, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não era povo, mas agora vós sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Mas vós sois a nação eleita. Então, quem que é a nação eleita agora? Será que é como eles estão pensando? Ou é como Pedro está dizendo? Será que é Israel nacional ou é a igreja? Quem que é o verdadeiro judeu? Quem que é o verdadeiro hebreu? Voltemos aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2 de sua carta, no versículo 28 e 29, onde Paulo diz: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, circuncisão a que é de coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Mais uma prova aqui que a circuncisão agora é a de Cristo, nessa nova aliança, que nós somos o Israel de Deus. Vamos também em Gálatas, e está logo aqui próximo, no capítulo 3, vamos colocar o versículo 26 até o 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, a nação santa, o povo de Deus, é o Israel nacional segundo a carne, agora, nesse momento em que estamos vivendo? Ou é a igreja? Eu estou lendo a Bíblia. Será que são os filhos da carne, que são filhos de Deus, ou os filhos de seu espírito? Quem são esse povo? Vamos voltar aqui em Romanos, novamente, no capítulo 9, no versículo... Vamos ter aqui no versículo 7 e o versículo 8, para não ler muito. Então, o que diz aqui? Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então, aqui tomando isso no natural, Abraão teve várias esposas e vários filhos, mas só um seria o filho da promessa, que era com Sara, que era estéril. Então, Isaque, na velha aliança, trouxe uma nação segundo a carne. Agora vamos virar o disco para entender. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Deixa eu repetir isso aqui de novo. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, filhos da promessa. Que promessa é esta?
temos que ir a Gálatas, novamente, no capítulo 3, para saber quem é esse descendente. Então, no versículo 16, Paulo diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências como falando de muitas, mas fala de uma só. É a tua descendência que é Cristo. Então isso está mais do que provado, sem nenhuma discussão, que a igreja, não estou falando aqui de igreja denominacional, isso não tem nada a ver. Batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, Igreja do Monte, não sei o quê, Igreja não sei o quê, Ministério disso, daquilo. Isso não é isso que eu estou falando. A igreja que eu estou falando é você cheia, você cheio com o Espírito Santo. Nós estamos mostrando quem é o povo de Deus agora, quem é a igreja, quem é a nação santa agora. É o Israel que agora existe na Palestina, segundo a carne, com as suas cocaínas, com as suas praias de nudismo, a sua vida pecaminosa, zombando de Jesus, não crê? Ou é a igreja que tem aceitado? Estamos mostrando o que Paulo está dizendo. Vamos aqui a Efésios, no capítulo 2. Tem outro grande ensinamento para nós que quebra as tradições. Então nós vamos aqui no versículo 11, onde diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, era gentil na carne, e chamados de circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Quer dizer, o judeu chamava nós de gentil e de incircunciso. Só eles eram povo de Deus. Que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, presta atenção nessa ligação, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, tanto de judeu como de gentil. Ele fez um povo, que não é nem judeu e nem gentil. Dos dois ele fez um povo. E derrubando a parede de separação que estava no meio, quer dizer, o muro de Berlim caiu. Acabou aquele Israel, que era a menina dos olhos de Deus, como eles falam. Então, ele derrubou esse muro. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Olha só, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e pela cruz reconciliar-se ambos com Deus. Quer dizer, que tanto o judeu, segundo a carne, a nação de Israel estava precisando reconciliar com Deus, como os gentios também. Então ele, pela cruz, reconcilia ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Verso 17. E vindo anunciou as boas novas da paz aos que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um espírito. Assim que já não sois mais forasteiros, você, não existe mais gentil e judeu, dos dois ele fez um outro, mas que já não sois mais estrangeiro e forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, gente, o Israel da Nova Aliança é a igreja. O Israel da Nova Aliança é a igreja. Deixa eu ler mais um versículo em Gálatas, no capítulo 6, versículo 15 e 16. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. O que é isso? O que é que eu estou lendo aqui? O que Paulo está falando? Quem que eram os circuncisos? Eram os judeus segundo a carne. Quem eram os incircuncisos? Eu e você. O que ele está dizendo? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão
e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. Então, de ambos os povos, ele, todos aqueles dois primeiros estavam em pecado, ele fez uma nova criação. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, o Israel de Deus é a igreja. A batalha de Gog e Magog é uma representação simbólica, metafórica na nova aliança. Isso se trata de todas as forças do mal, forças malignas, vindo sobre a igreja para persegui-la usando os incrédulos. A igreja que somos nós sendo perseguida por todas as forças do mal, um cerco sobre a igreja, não sobre denominações. Não é cerco contra as denominações. Elas são organizações que estão unidas com o sistema do governo. Mas é o quê? Vindo sobre a igreja, aquele que realmente nasceu de novo, que somos nós, não denominação. Literalmente, isso aí, Gog e Magog, se formos aplicar, isso se cumpriu em 70, no cerco de Jerusalém. Então isso se cumpriu. Então a velha aliança com os judeus, segundo a carne, terminou na cruz. A velha aliança foi por Cristo abolida. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Diz que a velha aliança foi por Cristo abolida. Hebreus, capítulo 8, do verso 6 ao 13, diz que aquela aliança envelheceu e foi o que? Mudada, foi por Cristo abolida. Então Israel hoje é espiritual e não uma etnia geográfica, não uma nação nacional ali na Palestina. O ensinamento que o Israel, como uma nação ali na Palestina, é um erro. O Novo Testamento não sustenta isto. Lembra que nós lemos aqui, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Quem é que são os filhos de Deus? Podemos olhar aqui em João, capítulo 1, no versículo 11, a seguir, ou no 12. Olha o que João diz aqui. Olha só. No versículo 11 de João, capítulo 1, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são eles? Os judeus. Isso lá no princípio da nova aliança, quando ele veio e finalizou a velha aliança, e logo depois da cruz começa uma nova aliança. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Então aí agora abriu a porta para qualquer um de qualquer nação se tornar filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Os judeus terminou. Se o judeu também crê em Jesus e nascer de novo, ele é filho de Deus. Mas não por título, não pela velha aliança, ela foi por Cristo abolida. Então, falando desses, João continua dizendo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, então estou falando dos filhos de seu Espírito. Então não tem nada que está aí citados dizendo que agora vai cumprir Ezequiel 38, 39, que o povo de Deus vai estar cercado e coisa e tal, e agora Deus vai descer do céu, mandar fogo e destruir os exércitos inimigos, Jesus virá e vai prender o diabo, o anticristo, vai estabelecer um trono lá na Palestina, vai estabelecer o reino dele. Se isso fosse verdade, entraria em contradição. Paulo diz que carne e sangue não é do reino de Deus. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, pronto. É uma contradição terrível, é uma coisa assim, esse dispensacionalismo, uma coisa assim, das doutrinas escatológicas, para mim, é a mais brega, me perdoa dizer desse jeito, porque só acredita nisso quem não tem conhecimento nenhum das Escrituras, não lê a Bíblia.
porque quem lê a Bíblia na luz do Espírito não engole essas coisas erradas de maneira alguma. Que Deus possa entender, que Deus possa abençoar e nos levar a entender que nós somos o seu povo, nós somos a sua igreja, nós somos o Israel de Deus. Israel significa redenção, um nome de redenção. Jacó foi mudado ali de Jacó, uma pessoa não muito bem querida, não de um bom histórico, né? Para Israel, no natural, no tipo perfeito de você pecador, recebendo um novo nome, uma nova natureza, uma nova criação. E esse Israel de Deus é a igreja, é espiritual. Isso não se aplica ao Israel segundo a carne. Isso é um erro. Deus abençoe a todos os ouvintes desta gravação. Amém.